nós também hoje estamos vivendo um tempo terrível na igreja evangélica. Só que nós não estamos nos levantando para apontar as heresias, os modismos que está tendo na igreja evangélica brasileira, chamada de protestante. Dentre esse modismo, nós estamos vivendo agora a onda que começou a crescer, e eu acredito que daqui para frente vai crescer mais ainda, das igrejas chamadas inclusivas. Inclusive, alguns pastores que eram referências no passado abraçaram também essa causa. Eu vou citar alguns nomes aqui, não a fim de comprometê-los, mas porque, de fato, já levantaram a bandeira da igreja inclusiva, como o Godin, que, meu Deus do céu, ele traduzia o Bernard Johnson no Brasil, era uma pessoa que inspirava muita gente. Tem também o reverendo Caio Fábio, tem também o Ed Renekiewicz, que abraçaram a ideia da igreja inclusiva. Sem falar também das outras que têm pastores homoafetivos, homossexuais, que são casais, como a Lana Holder e a Rosângela, alguns pastores aí que são casados homem com homem, enfim. E aí nós temos alguns pastores que estão doutrinando as pessoas, dizendo que sim, você pode viver o afeto, você pode viver o amor, você pode se relacionar conjugalmente com a pessoa do mesmo sexo, o que você não pode é se prostituir, ou seja, traí-lo, cometer adultério, porque o Senhor celebra o amor. E essas igrejas estão crescendo absurdamente, chamada de igreja evangélica, protestante, inclusiva. Qual é a visão do senhor sobre isso? E o que a igreja, principalmente as lideranças sérias do Brasil, deveriam fazer quanto ao aumento dessas igrejas no Brasil? Que eu não chamo nem de inclusiva, né? Porque toda igreja deveria ser inclusiva, aceitar todos, porém, como Cristo não aceita tudo, né? Meu querido, meu amado irmão Fábio e queridos internautas, eu tenho estado ultimamente muito preocupado. Vou reiterar. Eu, pastor Abílio Santana, ultimamente tenho estado muito preocupado. Mas muito preocupado mesmo. Muito preocupado mesmo. A Bíblia é muito clara. A Bíblia é muito clara. Temos que amar? Sim, sim. Sim. Quando um pai que ama o seu filho, grita o filho, pega e sacode, e quando não tem mais jeito ele bate, está dizendo que ele não ama? Se bater, se castigar, é externar, não ter amor, vamos rasgar a Bíblia. Porque Deus repreende e castiga. E ele encerra dizendo, a todos quanto amo. Então eu estou muito preocupado. Muito preocupado. Olha o que João disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Está escrito, Mateus 16, 24. Olha o que está escrito. Olha que coisa tremenda. Falando de igreja inclusiva, por incrível que pareça. Sim. 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que é que esse texto está dizendo? Primeiro, se alguém quiser vir após mim, primeiro tem que querer. Primeiro, tem que querer. Se alguém quiser, eu quero. Então não quero ninguém forçado atrás de mim. Querer. Segundo, negue-se a si mesmo. Não espere eu te libertar daquilo que não tem nada a ver com libertação. Mas Jesus não liberta? Lógico que liberta, mas de quê? Tem coisas que é você que tem que renunciar. Negue-se a si mesmo. Evangelho é para quem renuncia.
tome sobre si a sua cruz e siga-me. Seguir é seguir. É ele na frente e a gente seguindo. Seguir é cumprindo o que ele ensinou. Evangelho sem renúncia não tem nada a ver com Cristo. Primeiro, eu quero. Segundo, negue-se a si mesmo. Aí estão dizendo, venha do jeito que você está e fique do jeito que você veio. Que é isso? Se ele morreu pelos nossos pecados, quer dizer que essa prática, segundo a Bíblia, é pecado? Quem praticou, aceitou Jesus, passa agora a negar. Amigo, mas é que tem alguns textos bíblicos, eles ensinam, essas igrejas inclusive, esses textos bíblicos que são mal interpretados. Põe aí. Levíticos capítulo 18. Versículo 22. 18, 22. Está escrito o quê? Com homem não te deitarás. Acabou. Não precisa nem ler o resto. Com homem não te deitarás. Como se fosse mulher. Como se fosse mulher. Abominação é. Isso é abominável. Levítico 20, versículo 13. 20, versículo 13. Deixa eu ver, tá aqui. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Acabou! Certamente morrerão. Ah, mas isso aí está no Antigo Testamento, tá aí. Desde quando o cristianismo não ramificou do Antigo Testamento? Não saiu de Israel. O que é que nós ensinamos no Novo Testamento que não é ensinado no Antigo Testamento? Ah, mas no Novo Testamento não tem não? 1 Coríntios. Coríntios. Capítulo 6. Versículo 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ah. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Oh, acabou, Novo Testamento. Não herdará o reino de Deus. Nem os sodomitas. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Acabou. Isso é Novo Testamento. E o próprio Jesus disse, quem quiser vir após mim, primeiro, quem quiser. Segundo, negue-se a si mesmo. Mas o senhor deve ter visto aquela fala do Pablo Marçal ao Carlinhos Maia, em que ele falou que uma coisa é ser salvo, outra coisa é fazer parte do reino. A pergunta que não quer calar. Quem é Pablo Marçal na fila do pão? Biblicamente falando. Quem é Pablo Marçal na fila do pão? Que intérprete das Escrituras é Pablo Marçal? Na fila do pão. Dá uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. 5:17. Tá aqui, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, as tuas práticas, se você está em Cristo, se... Não é que entrou na igreja, levantou a mão, carregou o Bíblia. Não, se está em Cristo, nova criatura é. O versículo 18, ó. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Simples. Se você aceita Jesus e continua com as práticas antigas, não tem cristianismo na vida dessa pessoa. Eu conheço um, não vou citar nomes, mas eu conheço de perto. Eu presido a Adebrai Salvador. Já tive o desprazer de levar esta que hora vou citar, né,
para testemunhar na nossa igreja. Ex-lésbica, Jesus transformou, eu sou nova criatura. Mas depois está pregando nos Estados Unidos, pegou a esposa de um presbítero, eu conheci uma cantora gospel, destruiu o casamento. Essa suposta convertida ao evangelho tem caso sexual, relação sexual com esta cantora gospel, destrói o casamento. E ela trabalhava de quê? De motoboy, mais quebrada que arroz de terceira, entregando pizza. Estou falando o que eu vi. Entregadora de pizza. Deixou de pregar. Ninguém mais convida, porque estava enveredada no lesbianismo. A máscara caiu. Só sabia pregar, ganhava muito dinheiro, não sabe fazer outra coisa, preguiçosa, foi trabalhar de motoboy, entregar pizza. Teve um caso com essa cantora, destruiu o casamento, vieram para o Brasil, malandra, águia, abriu uma igreja inclusiva. Por quê? Eu vou botar esses otários para trazer 10% e eu vou dizer para eles que tem céu. Eu vou dizer para eles que não precisa deixar a prática pecaminosa. E o que é que vamos fazer desse texto que agora acabamos de ler? Quem está em Cristo, nova criatura é. O que é que vamos fazer do que disse Jesus? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas não tenho força. O evangelho é para quem tem força para negar a si mesmo. Evangelho não é para covarde, é para macho. Vai ser tentado? Vai. Mas por amor a Cristo, não nega. Aí essa bandida, essa 171, enganadora, afanadora de almas, enganadora, está enganando as pobres, coitadas almas, que está crendo que esta impostora é pastora. Tem que ser presa por falsidade ideológica. Pastora aonde? Pastora aonde? Enganando essas pobres almas. Igreja inclusiva, enganando essas pobres almas. Quer dizer que aquele que morreu na cruz para libertar as almas, morreu de graça. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não vale mais, porque não é pecado, a prática pecaminosa. O homossexualismo não é pecado. Eu ficar calado? Fico não. Tem uma tal de Judith Butler. Dá um Google aí que você vai ver. Judith Butler. Judith Butler. Judith Butler. Quem é Judith Butler? A matriarca da ideologia de gênero. Judith Butler. Não é a Beck, não, né? Não, Butler. É, Butler. Olha aí. Quem é a Judith Butler? A matriarca da ideologia de gênero. Lésbica declarada, mulher de uma outra mulher, e lançou esse livro. Aqui, ó. Judith Butler é uma filósofa pós-estruturalista de origem estadunidense. É dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Tendo composto uma das principais teorias contemporâneas do feminismo e teoria queer. Butler também escreve sobre filosofia política e ética. Pronto, ela estava lançando esse livro, Subversão da Identidade, Problema de Gênero. E estava dando simpósio como propagar a ideologia de gênero no mundo. O que é que eu fiz? Me inscrevi, me infiltrei, fiquei lá dentro 3 dias. O senhor foi lá? Sim, senhor. No lançamento desse livro. Senão eu tenho até esse livro aqui, quer ver? Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Eu carrego ele. Tá aqui, ó. Ele aqui. O senhor ganhou lá. Vai vendo. Esse livro aqui. Resumindo, o que é que ela fez? Propagando a ideologia de gênero. Dizendo, temos que entrar nos parlamentos para fazer leis que nos agraciem. Temos que colocar a ideologia de gênero
como matéria pedagógica, botar na cabeça das mulheres, dos homens, que não nasceram com sexo definido. E a biologia, bio-vida, logia, estudo ou tratado, a biologia é clara. A biologia é clara. Só existe 2 sexos, macho e fêmea. O gênero é quem define. E a biologia diz que em menos de 24 horas, ainda informe quando o homem tem contato com a mulher, quando o homem tem contato com uma fêmea, ele coloca no colo do útero dela hormônio masculino, que encontra-se com hormônio feminino, se ela estiver no período fértil, e aí fecunda. E aí começam a trabalhar os 2 hormônios. Quem é esse? Quem sou eu? Quem é você? Junção de 2 hormônios, masculino e feminino. Alguns nascem com excesso de hormônio masculino, por isso esse jeito másculo. Alguns homens nascem com excesso de hormônio feminino, por isso esse jeito feminino. Mas é nada mais, nada menos que excesso de hormônio. Essa filha do diabo, Judith Butler, diz aqui que você nasceu com jeito feminino porque o sexo não está definido. É você quem tem que definir. E como você vai dizer isso? Que é mentira dela, que é mentira deles, se você não conhece nada de ideologia de gênero. Aí vem um monte de gente acreditando nessa mentirosa e diz, eu vou sair do armário. E ela prega, você tem que botar a cara, doa quem doer, diga, sou eu mesmo. Por isso, esta proliferação, as pessoas acreditando nessa mentira, porque a mentira é tão bem contada que parece verdade. E uma delas é essa. Daí eu lancei um livro, né? Ideologia de Gênero. O que é isso? E já estou respondendo 2 processos por causa desse livro. Que eu coloquei o QR Code desse livro, Subversão da Identidade, Problema de Gênero. Coloquei o QR Code no meu livro, na página 82 do meu livro, Ideologia de Gênero. O que é isso? Resumindo, um monte de gente acha que estão certos, que não nasceram com sexo definido. E outra sabe que é pecado, e um monte de malandros e malandras abrindo igrejas e botando os otários abestalhados que acreditam que aquilo ali é pastor, que aquilo ali é pastora, e são impostores. Quem é que consagrou? Se autodenominou pastor? Segundo a Bíblia, tudo errado. Mas se o pastor Abílio pudesse conversar com cada um dessas pessoas que está frequentando essas igrejas, que são pessoas comuns, que simplesmente querem servir a Deus, mas já lutou e não conseguiram negar a si mesmo as suas vontades, seus desejos. Essas pessoas que estão se deixando ser enganados por essas pregações que anulam algumas verdades da Bíblia apenas para o seu bel prazer. Se o pastor Abílio pudesse falar com essas pessoas, olhando naquela câmera ali, qual seria a fala do pastor Abílio para o homossexual que tem que lutar contra si mesmo, contra suas vontades, contra os seus desejos, e se torna uma tortura lutar contra as suas vontades? É a mesma coisa do cara que veio do mundo, estava acostumado a viver uma vida de adultério, agora tem que lutar contra o seu instinto, contra a sua vontade. Então, a minha resposta, querido Fábio, é simples. Você que declara-se homossexual, porque segundo a Bíblia não existe esta denominação. Isso é uma invenção. Dá um Google aí que você vai ver que alguém denominou que quem sente sexo, quem sente desejo pelo sexo por pessoas do mesmo sexo, é homossexual. Isso é uma invenção humana, que essa palavra foi inventada. Resumindo, você que se declara gay, lésbica, e diz, que eu já escutei de muitos, inclusive de Clodovil, que para mim um homossexual macho, acaba sério. Ele disse, se você der um Google aí você vai ver, ele diz que se ele pudesse escolher, ele não nasceria gay. E disse, vou fazer queixa para Deus, por que o senhor me fez gay?
Isso é a certeza, a convicção de que está errado, mas que não tem forças para deixar essa prática. Eu sou pai na fé de alguns ex-homossexuais, de algumas lésbicas. Escrevi esse livro, Ideologia de Gênero, o que é isso? Para te ajudar, com o intento de te ajudar. E o que eu devo fazer? Eu não tenho forças. A primeira conversa que Deus teve com Adão, Deus fez Adão, e a primeira conversa que Deus teve com Adão foi: eu te fiz dominador. Eu te fiz para dominar. Dominai. Está escrito, e o diabo fará de tudo para que você nunca ache esse texto bíblico. E se achar, não leia. E se ler, não praticar. Porque se praticar, Deus fez o homem dominador, para dominar. Não é opressor, é dominador. Deus fez o homem para dominar. Você pode dominar. Por isso ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, domine a sua vontade. Você pode fazer isso. Há uma força dentro de você. Primeiro, você tem que querer. Segundo, exercer essa força. O homem pode dominar tudo que ele quiser. Ele entra na floresta, ele entra na savana e traz a pior fera de lá, domina e coloca no circo. Faz o leão virar palhaço. Faz o tigre virar palhaço. Ah, a força da gravidade. Demorou, mas o homem dominou, faz avião. Só desce quando ele quer. Ou seja, Deus fez o homem dominador. Você pode dominar esta força. Essa força contrária que está indo contra a ordem divina. Que Deus não fez o homem para se abrasar por outro homem. Deus não fez mulher para se abrasar por outra mulher. Deus fez o homem com um único propósito. Deus fez Adão e Eva para povoar a terra. E a atração vem de quê? De excesso de hormônio. Excesso de hormônio, mais nada. Excesso de hormônio masculino ou feminino, quer na mulher, quer no homem. Qualquer mulher, se tomar aplicações de hormônio masculino, cria barba. Olha a filha da Gretchen aí. Olha a filha da Gretchen aí. Olhando, você vai dizer que é um homem. E é sabido que é uma mulher. Ou seja, qualquer mulher que tomar aplicação masculina, cria barba. Pescoço engrossa. E por que o homem que nasceu com excesso de hormônio feminino não toma aplicação masculina? Daí entra a chamada cura gay. Tem cura. Basta você cair na real. Aí vem Judith Butler, nesse livro, e diz: se você nasceu com sexo definido, por que você tem um jeito masculino? Por que você sente desejo por mulher? Excesso de hormônio ou safadeza. Dos dois, um. Tomar vergonha na cara e dizer: eu vou dominar. Por quê? Porque Deus, o Criador, me fez para ser mulher. E o Criador me fez para ser homem. Acabou. Agora, sou homem, mas com a mentalidade de mulher. Isso é o diabo que está tentando te enganar. É isso que eu responderia. O Léo Dias, esses dias ele veio a público quando aquele menino que cantou lá para aquela... Para quê? A Ganzaroli lá. Ele falou que os homossexuais sofrem muito e eles estão pecando contra Deus. Os homossexuais mesmo que têm mentalidade, que pensam e que, entre aspas, não querem viver na promiscuidade, na sodomia, eles reconhecem que estão em pecado. E eles lutam para não viver na prática do pecado porque eles sabem o que lhes aguarda, como o Léo Dias, dizendo que eles estão perdidos, que não tem chance. Mas se essas pessoas se apegarem com Deus, se aproximarem de Deus, Deus perdoa os pecados e tem a capacidade de lhes ajudar a vencer a sua natureza. Não tenha dúvida. Primeira atitude. Quem quiser, disse Jesus, eu quero.
Tem certeza? Quero. Negue-se a si mesmo. Então negar. Vou negar por amor a Cristo. E tem que ter algumas estratégias. Eu tenho que sair daquele meio. Porque o ser humano é fruto do meio. Eu tenho que sair daquele meio. Eu tenho que cortar o vínculo. Jogar a agenda fora. Desviar do mau caminho. Eu sei que por aqui eu vou encontrar algo, eu vou desviar do caminho. Ou seja, querer, tem que querer. Segundo, negar a si mesmo. Jesus perdoa sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Agora, querer Jesus como Salvador e não querer como Senhor é o que essas igrejas, inclusive, estão fazendo. Tenha Jesus como seu Salvador, mas não ter Jesus como seu Senhor. Senhor é aquele que diz, pode, não pode, vai, não vai. Então eles querem o Salvador e não o Senhor. Está errado. E isso também retrata a decadência espiritual da igreja brasileira. O senhor é um pregador veterano que faz parte aí de pregadores da velha guarda. O senhor já revelou a sua idade para nós aqui, que já está quase, ou já passou dos 60? Já passei. Passou dos 60, pastor? Não parece não. O senhor está tomando muito hormônio para manter a jovialidade? Você quer dinheiro emprestado? Não parece mesmo, não. Não parece não. Você passou dos 60? Já. O que o senhor tá tomando? Tá tomando um rejuvenescimento? Tô tomando pancada na internet, pô, falando de mim. Eu sou omelete, quanto mais bate, eu cresço. Não, é sério, é sério. O senhor parece estar mais novo que isso aí, uns 45. Diria os 50 ou não, aí. É sério. Os caras querem dinheiro emprestado, pô. Eu tô na prova, pô.